Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separam as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 299 e minguando até 991 dias, 9 de outubro de 2024. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Demônio, parte 5. Peço a vocês que acompanhem tudo que está sendo dito e deixe de ser essa vítima social. Eu sempre deixo na descrição um blog anteriores para que você possam acompanhar tudo que está sendo dito. Isso é importante para que vocês deixem de ser essa vítima social, ok? Vou voltar um contexto para que eu possa entrar de vez nesse outro próximo contexto, que isso é importante para dar uma continuidade, certo? Para a gente entrar logo em seguida no próximo contexto, que isso é importante. Vamos lá. Entretanto, vamos classificar estes dois atos, e sendo desequilíbrio emocional, vai permanecer à direita do corpo de forma inconscientes, esses ideais não saberá do plano evolutivo de Cristo e com isto eles vão ficar presos em vossos corpos de origem, ditando regra para outro corpo emocional, e de forma que os atos conscientes eles podem habitar no meio deles, dissimulando ser um deles, para fazer trabalho social, e de forma que muitos inconscientes dirão: olha, este está do nosso lado, porém, ele está apenas se permitindo no plano evolutivo de Cristo e sendo o próprio anticristo, e podendo ser isto bom ou ruim de acordo com o entendimento de cada corpo em específico, já que nossa origem é uma realidade de nossos próprios pensamentos. Vamos para o próximo contexto. Então a gente vai falar sobre esse próximo contexto, ok? Vamos lá. Sendo assim, podemos conhecer que o domínio emocional vai ficar na esquerda do corpo e podendo se misturar para que este mesmo não seja reconhecido no corpo, pois este mesmo vão usar a sabedoria de corpo para controlar a sua emoção junto com os demais que lhe cercam e podendo fazer um movimento mais agressivo para a sociedade de forma consciente e preservando a integridade física de seus ideais, ao qual este mesmo terá o domínio de sua consciência, mas não terá o domínio dos demais, pois este mesmo é um corpo simples de entendimento simples. Muitos atos que, que se pensam muitas das vezes ser consciente em tudo, né? Eles muitas das vezes eles não vê, não tem essa capacidade de enxergar. Às vezes ele acha que está usando outras pessoas, mas por eles pensar e achar que está usando outras pessoas, ele acaba sendo vítima social, certo? Quando você está se permitindo no trabalho social, automaticamente o que vale é a obra, não é a questão da gente nos permitir sobre os interesses emocionais de outros corpos.
porque quando você pensa que está acima, é hora que você está sendo uma vítima da sociedade. O que eu quero dizer? Dentro de um relacionamento comuns, né? As pessoas elas ditam regra para cima de outros e, e às vezes outro fica de cabeça baixa, muitas das vezes ela pensa estar superior a esse que, de uma certa forma, se permitiu. Quando ela pensa que está usando, ela está sendo usada de uma certa forma, porque a maioria dos atos conscientes, eles não se manifesta sobre os interesses emocionais no corpo, certo? Eles não se manifestam. E quando as pessoas se elevam acima deles, e quando esses seres que acham que está dominando, é aqueles que estão perdendo o seu domínio emocional, perdendo a sua realidade no corpo, e aparecem os outros atos que que esteja mais ou menos fazendo um trabalho mais ocultamente, e ele já aparece do nada e muitas das vezes ele se torna a consciência daquele ambiente, daquele espaço. Então, aquela pessoa que estava se exaltando sobre a emoção, ela acaba perdendo o seu domínio sobre as coisas que estão ao seu redor. Por que eu estou dizendo isso? Temos que nos cuidar sobre todos os nossos relacionamentos, para que os nossos relacionamentos sejam o mais natural possível. Porque quando a gente pensa ser uma coisa, não é aquilo que nós pensamos. Quando a gente pensa que nós estamos superior, é a hora que nós estamos por baixo. Vai depender muito de quem você está relacionado. Quando o corpo é emocional, está dentro de um relacionamento, disputando ideias emocional, ele pode até fazer uma demonstração emocional que ele está superior a outro, mas por fim ele vai acabar sendo humilhado, porque a maioria das ideias emocionais hoje, ela perde a sua naturalidade por causa da ausência da palavra da vida, aonde as pessoas se permitem sobre seus desejos emocionais, sobre seus interesses próprios, ok? Assim nós compreendemos tudo. Vamos para o próximo contexto. E desta forma podemos conhecer que o domínio emocional é também uma cultura religiosa de entender a emoção de um corpo e outro através de ideologia e que hoje em dia está aplicado na consciência de nossos ideais e podendo ser isto bom ou ruim. E de forma que os atos que é consciente absorve a espiritualidade emocional e converte essa estrutura e converte em estrutura social e que deixa um sinal deste bem ou deste mal nos corpos inconscientes e de forma que este corpo ele entra em xeque com as vossas próprias ignorâncias, formalizando ideais que já está negado por Deus e por Cristo, e para que a obra não sejam a desonra de vossas emoções e para que tudo se preservem para um juiz no espaço de corpo. Só complementando mesmo, né, que eu estava tendo dito, né, e para que a gente compreendemos de todas as formas. Essa ação política, quando às vezes ele se permite num trabalho social, ele parece, né, como se ele tivesse do lado do povo. Mas muitas das vezes ele pode ser uma pessoa que está se permitindo no trabalho social. E quando ele vai fazendo essa obra, esse trabalho social, ele vai deixando a marca em cada pessoa, um sinal ou da ignorância dela, ou
né, da sabedoria dela, do controle emocional que ela tem. Alguns eles vão perder esse controle emocional, outros ele pode, né, se manter uma postura por causa da sua consciência. Ou outras pessoas, ela pode se permitir em um escândalo de qualquer forma para fazer um trabalho social e da mesma forma. Dependendo, hoje existe várias formas de trabalhar isso na consciência das pessoas sem agredir elas diretamente, e muitas das vezes isso pode estar sendo formalizado e sendo entendido de todas as formas, sendo isso uma missão importante até então, ok? Entretanto, podemos conhecer que o demônio é apenas uma poligamia de nosso próprio conhecimento e podendo se aplicar em diversas situações da vida e de forma, e se este mesmo for consciente, ele deixa a emoção de seu corpo para formalizar um elemento neutro dentro da sua sociedade, formando uma pedra da sua própria consciência para formalizar um reino, para se formalizar o, para formalizar o reino de Deus em Cristo. Muitas das vezes, né, a expressão ela não diz nada sobre a gente, mas como as pessoas, a maioria das pessoas, elas são inconscientes, o certo é se fazer um movimento para fora de uma forma que ela se compreenda isso de todas as formas. Porque quando a gente vai entender o que acontece, não existe nenhum de nós, nenhum corpo físico e emocional, existe um bem que se possa explicar o bem de outro. Existe um movimento para fora que explica o mal do outro, mas explicar o bem de um corpo outro ninguém explica. Porque toda essa ideia da ideia do espaço de corpo no espaço de corpo, ela vai representar pela palavra da vida. E a palavra da vida é a originalidade de nossa realidade, daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos a relacionar o outro corpo honestamente. Imagina. Você vê que tudo isso é uma coisa bem único. Não, nada que Deus faz é para explicar a bondade do outro. Não é nada disso, porque o próprio bem, ele vem de Deus, não vem de corpo físico e emocional. O que passar disso é relacionamento. É eu me sentir bem ao lado de uma pessoa que eu amo. É eu, muitas das vezes, me sentir mal, constrangido por ação de outras pessoas, por elas não souber me relacionar isso a mim de uma forma comum. Então, é dessa forma que funciona. Então, tudo que vai para fora do corpo se torna ideologia. Nada pode explicar o nosso bem, senão a nossa naturalidade, senão a nossa origem, senão a nossa realidade. O que passa disso é falsidade, é ideologia. Ela pode explicar a ignorância de um corpo e outro, mas a nós mesmos nada vai explicar, a não ser que você queira relacionar o seu bem seria a sua palavra da vida, a sua origem, a outro corpo. Então, então você entra em harmonia, então os dois ficam sendo gloriados com Cristo. Até então, essa é a única forma de fazer o bem. É quando você se relaciona a outro corpo de uma forma agradável. Fora disso, vira tudo ideologia. São regras que você cria na sua consciência para o seu relacionamento social, para o seu marido, para o seu esposo, para o seu filho, para tudo. Tudo é uma temperança, é uma realidade. É saber a hora que eu devo relacionar cada coisa, então fica tudo harmônico, agradável. Fora disso, tudo se torna ideologia. Toda imaginação, ela provoca um desequilíbrio emocional em nossa consciência. Porém, o espírito consciente, ele
ver a realidade do reino de Deus fazendo um caminho de volta para o seu lugar de origem e que se aplica ao corpo, no espaço de corpo e junto à sua palavra da vida. Isto não é uma imaginação, sim uma realidade consciente. E de forma que o que estiver no caminho serão arrastados por esta consciência, e de forma que este mesmo não serão compreendido dentro de sua sociedade, pois este mesmo se encontra no sono da morte de vossas próprias consciências, imaginando coisa de vossos próprios corpos. Muito bem dito tudo isso, né? É como eu estava tendo dito, né? As pessoas, quando ela tem essa ideia de desequilibrar emocionalmente, ela cria uma, um relacionamento perfeito para ela. Ela imagina um relacionamento perfeito, além dela falsificar os seus desejos, a sua realidade, a sua vida, além dela falsificar isso, ela ainda obriga outros corpos a serem igual a ela, a desejar coisas que ela pense que é bom. E no final acaba se comprometendo ela e todos aqueles seus relacionamentos. Ela, todo o relacionamento e todos aqueles que estão à sua volta, né? A quem aquele corpo quer relacionar e todos aqueles que estão à volta dela, ela vai começar a criar ideias. É comum você ver vários blogueiros, né? É, criando relacionamento, criando. Eles não têm relacionamento e por isso eles criam um perfeito, né? Eles começam a criar isso na consciência. Existe muitas cumplicidade boa que realmente tem aquela objetividade para demonstrar o quanto o corpo está criando a imaginação, está criando os seus relacionamentos sociais, está sendo maldoso, está criando o seu relacionamento social, né? Tem vários exemplos, tem cumplicidade, tem pessoas dentro das redes sociais que falam sobre a imagem do corpo naturalmente, como se as pessoas estivessem vazio de si mesmo. E é dessa forma que acontece. Elas vão relacionar para o relacionamento vazio. Ela vai, né, relacionando também, somente aquela pessoa perfeita que ela criou. E por isso ela não fica presente hora nenhuma com os seus relacionamentos sociais, porque elas estão criando um relacionamento perfeito e que nunca vai encontrar, porque nós somos realidade, somos real. Por exemplo, vamos suponhamos que um marido quer uma mulher rica, uma mulher quer um marido rico, né? Então, você vê que a estrutura que eles estão apresentando não é essa a qual eles desejam, mas no meio eles encontram alguma coisa que bate, que dá alguma coisa certa, alguma coisa que dê certo entre eles, eles começam a relacionar. Mas aquela ideia que eles criou sobre um relacionamento perfeito, onde que envolve a mente capitalista, então no fim ela vai começar a expor isso, vai começar a colocar isso para fora e vai começar criando essa imagem para o seu relacionado, né? Seja marido, esposa, filho, né? Tudo envolve tudo, ok? Geralmente, quando se trata de intimidade, geralmente aplica em tudo, né? Filho, marido, mulher, relacionamento, aplica tudo isso, ok? Toda consciência é um espírito, todo espírito é um espaço, e que estejam dentro de cada corpo em específico. No No entanto, o espírito consciente, ele vai pensar coisa do reino de Deus. E o espírito inconsciente, eles vão pensar sobre coisa de vossos próprios corpos e se entregando para um corpo e outro, para que este outros domínio
para que este outros domine a vossa emoção no corpo, podendo ser isto bom ou ruim. E sendo que isto só pode dar certo em um relacionamento íntimo entre um corpo e outro, aonde a esposa se coloca no espaço de seu marido e passando para ele confiança e não desonra. Ou ela pode se permitir no desequilíbrio emocional da sua própria emoção, ou o marido não estar consciente de sua esposa, e nesta causa ele vai desprezar o seu relacionamento e passando desconfiança para sua esposa e sendo consciente, sempre consciente, e sendo inconsciente, este mesmo fica vítima da sua relação. O espírito consciente, ele sempre vai prevalecer, independente dos seus relacionamentos, certo? Alguma vez ele pode se permitir na humilhação para exaltar outro, outra, na maioria das vezes é dessa forma, porque o relacionamento emocional não tem vantagem para uma consciência, ok? Vocês entendam isso de todas as formas. Vou fazer a sexta parte desse título. Peço a vocês que acompanhem tudo que está sendo dito e deixe de ser esta vítima social. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos.